Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Efésios capítulo 6. Vamos ler o versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A mensagem de hoje à noite, irmãos, tem por título A Força do Guerreiro. A Força do Guerreiro. Já faz mais ou menos 3, 4 meses que lá na congregação nós estudamos essa perícope que vai do versículo 10 até o versículo, mais ou menos versículo 17, que o apóstolo Paulo está tratando aqui acerca da batalha espiritual e da armadura de Deus. Durante 3 meses, longos 3, 4 meses, tanto nas terças-feiras como nos domingos, a gente estudei com aquela congregação, palavra por palavra, verso a verso, tirando o sentido bíblico-teológico de tudo aquilo que o apóstolo está nos ensinando aqui. Hoje à noite eu quero me deter apenas a esse versículo 10, seguindo esse título, esse tema que eu dei, A Força do Guerreiro. Irmãos, nós temos aqui uma carta, geralmente os estudiosos dizem que as cartas de Paulo são divididas em 2 partes, vamos dizer assim. De um lado nós temos Romanos, que é a carta máxima do Novo Testamento, a carta suprema do apóstolo Paulo. Se você quer conhecer a teologia de Paulo, você tem que ler Romanos, porque lá é uma carta onde Paulo está escrevendo para uma igreja, pedindo ajuda financeira para poder evangelizar, que o desejo de Paulo era chegar na Itália, na Espanha, ou foi na Itália, agora deu branco aqui, na Espanha, e a carta aos Romanos é a teologia dele. Está lá toda a teologia de Paulo. As outras cartas, os estudiosos entendem que Paulo está pegando o evangelho, a teologia, e está aplicando as circunstâncias e problemas que o apóstolo encontrava nas congregações. Então, para você conhecer teologia, é Romanos. Romanos é a carta teológica mesmo de Paulo, onde ele vai descrever o que é o evangelho. As outras cartas, ele vai pegar essa teologia e aplicá-la às circunstâncias e às necessidades que ele encontrava nas igrejas. E é isso que ele faz aqui aos Efésios. Na carta aos Efésios, irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo aplicando o evangelho a problemas que ele viu que acontecia e que estava se desenvolvendo nessa comunidade. Inicialmente eu gostaria de dizer o seguinte para os irmãos. Nas nossas traduções, no versículo 10, a nossa tradução diz assim: quanto ao mais. Nós temos no grego a palavra toiloipou. E as traduções gregas traduziram essa palavra toiloipou mais ou menos assim: quanto ao mais, é essa tradução que nós temos aqui. Finalmente, é a tradução da NVI. Uma palavra final é a tradução da NVT. Em outras traduções você vai ver concluindo, chegando ao fim, conclusão, em suma, término. Ou seja, as traduções da língua portuguesa entendem com essas traduções que Paulo está chegando no final da epístola. Paulo está concluindo. Paulo está chegando ao término de tudo que ele vinha escrevendo. No entanto, a palavra toiloipou, que é a palavra grega, a raiz, quer dizer muito mais do que isso. Paulo, ele não está apenas finalizando a carta, ele está finalizando com chave de ouro. Paulo não está apenas concluindo, ele está chegando ao clímax da carta. O que nós temos aqui, irmãos, essa palavrinha quanto ao mais, ou finalmente, se você tiver NVI, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele agora vai colocar a cereja do bolo. São expressões que vocês conhecem. Ou seja, Paulo está querendo dizer com essas palavras, quanto ao mais, ele está querendo dizer o seguinte: há um significado teológico aqui. E o significado é esse:
que Paulo reservou a parte mais importante da carta para o final. Aquilo que ele tinha que dizer, que ele considerou a parte mais importante de tudo que estava acontecendo nessa igreja, ele diz: olha, se vocês não entenderam tudo que eu escrevi até agora, pelo menos essa parte aqui, vocês vão ter que levar a sério, vocês vão ter que entender. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, esses versículos estariam em negrito, estariam sublinhados, estariam, vamos dizer assim, ampliados, com letras garrafais, porque a parte mais importante da epístola, segundo o próprio escritor, é esses versículos 10 até o versículo 17. E eu, irmão, particularmente, eu fiquei passado quando eu vi os biblistas caminhando para esse lado, porque se você ler capítulo 1 de Efésios, você vai ver que Paulo descreveu assuntos importantes. Por exemplo, assuntos que nossa igreja dá muita ênfase e considera em autoestima. A doutrina da eleição, por exemplo, está lá em Efésios 1. A doutrina da predestinação está também em Efésios capítulo 1. A adoção, a redenção por meio do sangue de Cristo, está em Efésios capítulo 1. No capítulo 2, nós temos Paulo também falando da salvação pela graça de Deus. No capítulo 3, nós vemos Paulo falando da multiforme sabedoria de Deus. Capítulo 5, Paulo dá instruções do marido para a esposa, para os filhos. E ele chega para nós e diz: olha, quanto ao mais, finalmente, ou seja, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a parte teológica da carta é o seguinte: tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, eleição, predestinação, justificação, só vai ter sentido se você entender tudo que foi escrito e levar você até aqui. Porque se você não entender as doutrinas que eu falei nos capítulos anteriores, que elas foram escritas com o propósito que você entenda que a vida cristã é uma batalha espiritual. Se você não entender tudo que eu falei, que a vida cristã tem que ser levada a sério, que a vida cristã é uma luta não contra a carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais que atuam e que desejam lançar sobre nós dados inflamados do maligno. Se vocês não entenderem isso, essas doutrinas, vai acontecer com ela o que tem acontecido no século 21. Para que serve a doutrina da justificação pela fé, irmãos? A eleição, a predestinação nos dias de hoje, para que serve? Eu digo, para nós ficarmos discutindo nas redes sociais, para saber quem é calvinista, quem é arminiano, quem é supralapsariano, quem é infralapsariano. Ou seja, as doutrinas se tornaram um fim em si mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. E Paulo diz: se você não usar a doutrina e levar ela, até levar você a entender a realidade que você está vivendo, que você está vivendo uma vida cristã, e nessa vida cristã você tem que levar a vida cristã a sério, porque você está numa guerra, as doutrinas não vão servir de nada para a sua vida. Não vão servir de nada para a sua vida. E geralmente é o que a gente vê hoje, né? A gente vê muito papagaio de pirata hoje aí na igreja, lendo Berkoff, reproduzindo Berkoff, falando um conhecimento maravilhoso. Nas redes sociais, os camaradas têm um conhecimento profundo. Mas igual a igreja de Éfeso, sabe o que estava acontecendo nessa igreja, irmãos? Essa era uma igreja desequilibrada espiritualmente. Veja que coisa interessante. Se você vê a carta toda, como eu vou mostrar para vocês hoje à noite, o apóstolo vai dizer o seguinte: essa igreja, ela foi muito bem doutrinada. Paulo fundou a igreja, Timóteo foi o pastor dessa igreja, Maria, mãe do Senhor, foi membro dessa igreja, João apóstolo passou por essa igreja, há indícios que Priscila e Áquila também passaram por essa igreja. Ou seja, no que diz respeito à doutrina, conhecimento, sã doutrina, ortodoxo, essa igreja, ela tinha de sobra. Lá em Efésios capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele ainda elogia a igreja, dizendo aí: vocês têm um conhecimento doutrinário tão grande, que vocês colocam à prova quem é falso apóstolo e quem é falso mestre. Eles tinham um conhecimento profundo da sã doutrina. Eles sabiam detectar heresia de longe, meu irmão. Esse camarada é um herege. Esse camarada é um falso mestre. Isso é um falso apóstolo. Está lá em Apocalipse capítulo 2. Agora, com a mesma facilidade que eles tinham
para poder detectar heresias perniciosas entrando na igreja, essa igreja era uma igreja desequilibrada, sabe por quê? Porque a doutrina que eles conheciam tão bem profundamente, para poder fazer calar, se fosse nos dias de hoje, ele calava mormons, ele calaria a boca dos testemunhos de Jeová, eles calariam a boca dos espíritas, eles faziam calar todas essas seitas satânicas e anticristãs, com os conhecimentos que eles tinham. Então, em termos de conhecimento, essa igreja estava top. Mas o conhecimento que eles tinham não era suficiente para poder desempenhar vida cristã na vida deles. É só você ver Efésios, ó. Efésios, capítulo 4. Veja como é que se comportava essa igreja. Veja os comportamentos dessa igreja. E era uma igreja muito bem doutrinada. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Era uma igreja que tinha um conhecimento intelectual profundo, teológico, muito amplo, mas andavam como? Como é que esses irmãos andavam? Andavam como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E como é que andavam os gentios? Versículo 25. Deixando a mentira, era uma igreja que tinha muitos mentirosos dentro dela, membros que mentiam uns aos outros. Versículo 26. Era uma igreja que tinha pessoas que se iravam com muita facilidade, eles deixavam pôr o sol sobre sua ira. Era uma igreja que tinha pessoas que tinham problema com furto, versículo 28. Havia pessoas que tinham raiz de amargura, havia pessoas que tinham problemas muito sérios, a tal ponto que o apóstolo vai dizer no versículo 27, que o diabo conseguiu entrar na igreja. O diabo havia entrado numa igreja extremamente ortodoxa. E como é que o diabo entrou? Através dos comportamentos pecaminosos da igreja. Mente cheia de teologia, vida desprovida dela. Era uma igreja desequilibrada. E o pior, irmãos, para piorar mais ainda a situação, Paulo diz o seguinte a respeito dessa igreja. Verso 14 ainda, do capítulo 4. Para que não andeis, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem o erro. Eu sempre interpretei esse versículo aqui com uma conotação apologética, devido aos livros de teologia sistemática que eu li. Então, quando eu li isso aqui, ó, não sejais levados como meninos, eu interpretava assim, que Paulo estava dizendo que era uma igreja imatura doutrinariamente, era uma igreja que não tinha conhecimento profundo das coisas de Deus, da ciência de Deus, da sã doutrina, faltava conhecimento de eleição, predestinação, adoção, ou seja, faltava conhecimento ortodoxo. E por isso, eles se deixavam se cativar por padres, pastores, mestres, que ficavam ensinando a eles verdades que não tinham a ver com o evangelho, e eles se deixavam se cativar, que nem criança. Era assim que eu interpretava. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. Quando você interpreta o versículo à luz da própria carta, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que esses cristãos, o problema deles não era falta de conhecimento doutrinário. Eles tinham e muito. Muito. Qual era o problema deles? Capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Veja que coisa, irmãos. É por isso que ele diz no versículo 14: desperta, ó tu que dormes. Era uma igreja que estava adormecida. Adormecida. É por isso que a palavra, no início do versículo 10, quanto ao mais, ele está dizendo, olha, a parte mais importante da carta que eu estou ensinando para vocês é essa. Presta atenção no que eu vou dizer, porque agora eu vou falar daquilo que eu considero o assunto mais importante de toda a carta. Muito mais importante do que eleição, predestinação, adoção, justificação, ou o que você quiser. Até mesmo o Santo Espírito foi falado como sendo selo e penhor. E o apóstolo está dizendo, a parte mais importante é essa. Sabe por quê? Porque vocês estão vivendo como cristãos desequilibrados. Mente cheia de conhecimento, mas comportamentos pecaminosos estão aí a rodo.
É por isso que ele reservou para nós a parte mais importante. E veja que coisa, irmãos. Era uma igreja muito bem doutrinada, era uma igreja que conhecia, era uma igreja que tinha doutrina, e a gente se ilude, irmãos. Eu mesmo me iludo muito. A gente mesmo fica pensando que conhecimento doutrinário, teológico, vai reprimir, vai brecar, vamos dizer assim, comportamentos pecaminosos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não vai. Já viu falar da história de Ravi Zacarias? Já viu falar desse apologeta cristão? Mas eu não sei quem é não. Bota lá no YouTube que você vai ver. Eu não vou contar não. Mas está lá. Um homem com a mente brilhante, conhecedor de teologia profunda, mas vai ver a vida do camarada. Conhecimento teológico não tem poder de brecar comportamento pecaminoso. Não tem. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão vivendo uma vida desequilibrada, enquanto vocês têm um conhecimento muito grande, vocês estão dormindo e estão sendo levados e agitados como uma criança. Sabe por quê? Porque a perfeita varonilidade, meu irmão, a perfeita varonilidade, crescer na graça e no conhecimento não é adquirir informação, não é aprender, não é memorizar versículos bíblicos. É só você ver o Evangelho de João, ó. Evangelho de João, capítulo 7. Veja o que o Senhor Jesus diz a respeito desse assunto. Ó. João, capítulo 7. Eu vou ler agora o versículo 17. Olha o que é que Jesus diz. Ó. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Quer saber se a sua doutrina é correta? Faça a vontade de Deus. Aí você vai ver se aquilo que você crê é verdadeiro. É através daquilo que você faz que vai demonstrar que aquilo que você crê é verdadeiro. Se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E é disso que o apóstolo está falando. É por isso que o apóstolo diz, finalmente, quanto ao mais, reservei o assunto mais importante da epístola para agora. E que assunto é esse? Volte para Efésios capítulo 6, versículo 10. Uma outra palavra que ele usa aí. Sede. Quanto ao mais, sede. Tem outra tradução que vão dizer assim. Sejam. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está dando um imperativo. Ele está dando uma ordem. Ele está sendo enfático. Qual é o problema dessa igreja? Não é falta de conhecimento. Eles tinham até demais. Qual era o problema dessa igreja? É que eles não conseguiam transformar o conhecimento intelectual que ele tinha da justificação pela fé em couraça da justiça. Eles não conseguiam transformar a memorização e o conhecimento intelectual que eles tinham da palavra de Deus em espada do Espírito. Eles não conseguiam transformar o conhecimento intelectual que eles tinham acerca das grandes doutrinas de Deus em escudo da fé. Eles não conseguiam fazer com que aquilo que ele crê se tornasse naquilo que eles vivem. Havia uma separação entre mente e realidade. Eles eram bons para calar herege. Eles eram bons para ridicularizar os falsos mestres. Mas eles eram péssimos dentro de casa. Maus maridos, maus esposas, maus filhos, maus companheiros dentro da igreja. Ou seja, era uma igreja que estava esfalecendo, irmãos. É por isso que o apóstolo diz, desperta, ó tu que dormes. Vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo. E é por isso que quando Paulo escreve para Timóteo, sabe o que ele diz? Pastor dessa igreja, Timóteo, ensina essa igreja a manusear corretamente a palavra da verdade. E manusear corretamente a palavra da verdade não significa simplesmente encarar os hereges fora da igreja. Significa também transformar o conhecimento que você tem em vida cristã. É por isso que ele diz, sede, sejam, é o imperativo que ele está dando aqui. Ele está dizendo, olha, já chegou a hora de a gente despertar do sono. Porque a nossa salvação está mais perto de nós do que no princípio quando nós cremos. A gente não pode viver a vida cristã achando que o conhecimento do Evangelho é igual ao conhecimento secular que existe lá fora. Porque não é, meu irmão. Não é. Informação do Evangelho que não se transforma em vida cristã, diz o apóstolo Paulo, não serve para nada. Jesus mesmo diz, olha,
aquele que ouve a doutrina da justificação pela fé, aquele que ouve a eleição, aquele que ouve a predestinação, aquele que ouve falar desse evangelho, dessa multiforme sabedoria de Deus, ele precisa construir a sua vida sobre isso que ele crê. Porque se não construir, a casa vai cair na cabeça dele. Era o que estava acontecendo aqui. Era uma igreja em que o diabo encontrou uma forma de entrar na vida desses irmãos. E o problema deles, irmãos, não era falta de informação. Eles tinham de sobra. O problema deles é que eles não estavam transformando o conhecimento que eles têm em espada do Espírito, justificação pela fé, em couraça de justiça. O problema deles é que eles não estavam levando a vida cristã a sério. Eles não estavam entendendo que estavam vivendo uma batalha de nível espiritual. É por isso que a próxima palavra que o apóstolo vai dizer, em Efésios capítulo 6, na minha tradução diz assim: sede fortalecidos. Outras traduções vão dizer, fortalecei-vos. Outras traduções vão dizer, sede fortes. Essa palavra, fortalecidos, vem de uma palavrinha grega chamada endu. E eu vendo os biblistas, sabe o que eles disseram? Que essa palavra endu, ela era usada na literatura greco-romana para expressar e deixar bastante claro para aqueles que estavam lendo, que na literatura greco-romana, os deuses capacitavam os indivíduos com poderes sobrenaturais para que eles pudessem desempenhar uma tarefa que sem esse dote, sem esse poder, sem essa capacitação, o indivíduo não faria isso. E lá diz assim, pense nos 12 trabalhos de Hércules, por exemplo. Endu é uma palavra que fala de poder. Em, esse prefixo em, significa dentro. Algo que é colocado dentro de um vaso ou dentro de um recipiente. E a palavra du vem da palavra dinamite, explosivo, poder, explosão. É por isso que Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus que é colocado dentro da vida daquele que crê. Na própria carta, veja aí, a própria carta de Efésios, veja a outra vez que essa palavra aparece. Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, agora veja, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos. É disso que a gente precisa para poder viver a vida cristã. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos. Aonde? Com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior. É o significado da palavra endu. Na literatura clássica, poderes, capacidades sobrenaturais que eram dados a indivíduos para que eles pudessem realizar tarefas. Hércules foi capacitado com esse poder, foi revestido desse poder. Essa palavra também era usada, a palavra endu era usada também para poder descrever um feitiço de uma bruxa. Pense numa menina feia, chegando diante de uma bruxa e dizendo: bruxa, o que é que você pode fazer por mim? Para mudar o quadro, o cenário, o que é que você pode lançar sobre mim para poder mudar essa situação? Aí a bruxa vinha e usava suas magias, suas feitiçarias e mudava o cenário. Transformava aquela criança feia em uma criança bela. Tipo Cinderela. A palavra que era usada para descrever essa metamorfose, essa transformação, esse poder, esse revestimento, é a palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui, meu irmão. E não se iluda, Paulo conhecia o grego. Ele sabia muito bem de onde vinham as raízes dessas palavras. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: você não vai controlar o seu comportamento pecaminoso dizendo para sua esposa que vai melhorar. Ó, meu amor, eu vou melhorar, você é melhor. Não vai. Não vai. É mentira dele. Vai ficar pior.
Você não vai controlar suas mentiras, suas iras, suas raivas, seus comportamentos pecaminosos, apenas dizendo, se esforçando, falando isso. Não vai. Você precisa do poder de Deus. Você precisa ser revestido do Evangelho. Você precisa crer, você precisa acreditar, crer que você já é uma nova criatura. É isso que você precisa. Caso contrário, meu irmão, esse poder de Deus não vai sair na tua vida. Você vai viver uma vida cristã medíocre, desequilibrada, como esses irmãos estão vivendo. Você cala a boca de um mormo, mas não consegue calar a sua ira. Você consegue desbaratar um argumento de um testemunho de Jeová, mas não consegue amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É um crescimento desequilibrado, é que nem aqueles adolescentes que vão crescendo, que o nariz fica maior do que a cara, o ouvido maior do que a cabeça, vai crescendo o joelho, as mãos grandes, tudo desequilibrado. Já viu esses adolescentes? Voz grossa, menino com bigode com 12 anos, umas mãozonas desse tamanho. É um crescimento desequilibrado. Não funciona. É por isso que Paulo diz que colocou na igreja apóstolos, pastores e mestres. Para quê? Para ensinar a igreja o que elas precisam entender acerca da batalha espiritual e acerca do Evangelho. Porque senão iremos viver uma vida desequilibrada, iremos ficar como que dorme, e o diabo vai entrar na sua vida e na minha vida, e eu tenho até pena de nós. A palavra grega aqui é fortalecei-vos, sede fortes. E onde é que está essa força? É interessante, irmãos. Quando Paulo escreveu essa carta, já existia filosofia. Você sabia que já existiam filosofias de vida nessa época? Havia os epicureus, havia os estoicos, como existe no dia de hoje, principalmente no Brasil. A gente vê pessoas falando discursos lindos. Procure encontrar o poder que existe dentro de você. Procure ver esse homem interior lindo. Procure destrancar esse poder que habita dentro de você, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma mulher. Já ouviu esse discurso? Esse discurso chamado discurso de autoestima, né? De autoajuda, que só serve para os caras que escrevem os livros. Autoajuda, só serve para eles, que eles vendem os livros. Não é disso que o Paulo está falando. Paulo não está dizendo que o poder está dentro de você, que o poder é você. Não. Paulo está dizendo que esse poder de Deus em Cristo foi colocado em você, e a melhor forma de você destrancar esse poder, tirar esse poder e tornar ele vivo na sua vida, é quando você entende o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? Sede fortalecidos em quem? No Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, firme permanece para sempre. É a mesma expressão que ele vai usar aqui. Depois de você ter vencido tudo, versículo 3, permanecer inabalável. A gente só consegue, irmãos, permanecer inabalável na vida cristã quando a gente entende onde é que está a fonte desse poder. Onde é que está esse poder? Porque, irmãos, o Evangelho não é somente falar coisas lindas a respeito de Cristo. O Evangelho também significa falar coisas lindas a respeito daquele que crê em Cristo também. Porque, embora Jesus seja a luz do mundo, ele também disse que eu sou a luz do mundo. Embora Jesus seja a razão de tudo que existe, ele me fez embaixador de um Evangelho maravilhoso. Em Cristo, irmãos, em Cristo, diz a palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo está esse poder. Então, a função dos pastores, apóstolos e mestres é levar a igreja a entender o seguinte: tire os olhos de você. Assim como Deus trata você em Cristo, como é que Deus nos trata? É com base nas nossas iniquidades? Como é que Deus nos vê? É com base nos nossos comportamentos? Porque se for, irmão, a gente vai para o inferno. Concorda? Concorda ou não? Se Deus tratar você de acordo com seus pecados, o que é que você merece? Inferno.
Se Deus se relaciona com você com base nos seus comportamentos, o que é que você merece? Ser condenado. É assim que Ele trata? Não. Ele nos trata em Cristo. Ele olha para você e vê Cristo. Então, irmãos, esse poder, ele só vai ser destrancado. Esse poder, ele só vai ser de serventia para você quando você começar a fazer o seguinte: tirar os olhos de você e olhar para Cristo. Pela graça, sois salvos. E eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, quando você olha para Cristo e vê Cristo em você, e começa a ver Cristo também nos outros, aí o poder sai. Aí esse poder, irmãos, ele se manifesta. Porque você está olhando para você não com os olhos da carne, você está olhando para você com os olhos da fé, tal como Deus olha para você. E você está olhando para os outros não com os olhos da carne também, você está olhando para os outros com os olhos da fé. Aí esse poder se torna uma realidade. Aí esse evangelho se torna uma realidade. Aí você começa a ver o poder de Deus. Porque é isso que o apóstolo diz: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor. A nossa força está em Cristo. Diga ao fraco: eu sou forte. E é isso que o evangelho diz. O evangelho diz coisas lindas a respeito da gente. Que nós estamos em Cristo, que nós somos uma nova criatura, que ninguém tentará acusação contra você. E é isso que o evangelho diz. E é essa a palavra final. A palavra final não é que a minha esposa fala. A palavra final não é nem mesmo o que o pastor diz a respeito da minha vida. A palavra final não é o conselho que diz de mim. A palavra final não é o Supremo Concílio que diz a respeito de mim. A palavra final na minha vida, sabe de quem é? É daquele que morreu e ressuscitou. Esse é a palavra final. Ele é o alfa e o ômega da minha vida. É Ele quem diz que eu sou diante de Deus. E é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que tratar nós mesmos. E é assim que nós temos que tratar o próximo. Não é isso que o apóstolo diz? Mulheres, sede submisso aos vossos maridos como? Se ele for bonzinho? Se ele for bonzinho, meu irmão, você não vai ser submisso nunca, porque tem dia que ele é bom, tem marido que não lembra nem do aniversário da esposa. E tem esposa que já se conformou com isso e acabou-se. Então, o relacionamento da vida cristã não é igual ao do lá fora. Cristo é o centro de todo relacionamento. As mulheres são submissas ao marido como a igreja é submissa a Cristo. É diferente. Ou seja, um homem não tem autoridade nenhuma. Ah, não, eu sou submisso ao meu marido porque ele é um macho alfa. Ele não é macho alfa de coisa nenhuma. Ele não é nada, meu irmão. Ele sem Cristo, ele é um pobre coitado. Ele não merece nem respeito. Agora, em Cristo, você deve respeitá-lo. Do mesmo forma, é o marido. Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. De uma forma incondicional. Aí eu pergunto, Márcio, como é que a gente faz isso? Pelo poder da carne não tem como. Você tem que fazer pela fé. E como é que se faz pela fé, Márcio? Tirando os olhos dela e começando a olhar para ela como Cristo olha para ela. Márcio, é muito difícil. Quando Deus disse para Sara, né? Foi Sara, esposa de Abraão. Sara, tu vai ter um filho. Uma mulher já avançada de idade, passou da menopausa, e Abraão também avançado de idade, Sara com 95 e Abraão com 100. Aí Deus diz, olha, tu vai ter um filho. Qual foi a reação dela, irmãos? Quem se lembra? Ela riu. Porque o que eu estou falando aqui é para você rir. Se tiver uma pessoa que não é cristã aqui, ele vai dizer, olha, Márcio está drogado aí, Márcio está louco. Não existe ninguém na face da terra que faça isso. E é verdade, irmãos. O homem natural não tem condição para fazer isso aqui, não. Só faz isso aqui quem é espiritual. Só faz isso aqui quem tem o Espírito Santo de Deus. Só faz isso aqui, de acordo com Paulo, é aquele que é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A palavra força aqui é a palavra kratos. E a palavra kratos é uma força demonstrável. Ou seja, a nossa força, a nossa
competência e as nossas habilidades vêm quando você transforma a palavra da cruz em verdade na sua vida. Foi o que Jesus disse. Quer saber se o que o Márcio está falando é verdade? Quero. Faça. Faça. Aí você sabe se é verdade ou não. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí você sabe se é verdade ou não. Se submeta a seu marido como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Aí você sabe se é verdade ou não. Aí você começa a tratar dos seus comportamentos pecaminosos. Caso contrário, meu irmão, vocês vão ficar desequilibrados. Porque a força e o poder de Deus só vai sair, só vai operar na sua vida se você colocar a mão no arado. Aqui não é Deus que faz por você. Aqui não é uma obra que Deus vai fazer e você vai ficar olhando dizendo, Deus, que coisa linda. Não, aqui é você, meu irmão. Aqui é você que tem que transformar a sua mente. Aqui é você que tem que fazer a coisa. E é interessante que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, sabe o que é que ele diz? Que as pessoas, quando ouviram isso, os crentes, aqui ele está falando de crentes, quando ouviam essas verdades, eles começavam a entrar em loquacidade frívola. Aí eu fui ver o significado dessa palavra. Geralmente, loquacidade frívola é quando a gente começa a justificar aquilo que não pode ser justificado. Verborragia. É um indivíduo que fica arrumando desculpas. Falando, não, mas eu não posso. Não, mas é difícil demais. Não, mas é complicado. Não, mas você não entende. Não, você não sabe quem eu sou. Loquacidade frívola. Irmãos, o povo de Israel foi condenado. E um dos pecados que condenaram o povo de Israel, de acordo com as palavras de Jesus, sabe o que foi? Desculpa. O reino de Deus está chegando. Ele diz, olha, Senhor, eu casei e eu tenho que ter minha lua de mel. Não dá para poder botar a mão no arado. O reino de Deus está chegando. Eu sei, mas eu comprei uns boi e eu preciso saber se os boi que eu comprei servem. O reino de Deus está chegando, coloca a mão no arado. Aí os caras diziam assim, olha, eu comprei uma terra, desculpa. Era isso que essa igreja estava dando. Desculpa. Se desculpava. E se tem uma coisa que crente é bom, é em desculpa. E iluminado pelo Espírito Santo, aí são desculpas satânicas. Já viu as desculpas satânicas dos crentes que ficam desculpando os seus comportamentos pecaminosos? Só tem uma que eu me lembro aqui, essa eu nunca esqueço, né? Toda vez vem na minha mente. Cidade Alerta. Uma câmera filmando, um carro andando, um ciclista do lado, o carro passa por cima, atropela o ciclista. Para azar do camarada que atropelou o ciclista, tinha uma viatura da polícia, viu toda a cena, seguiu o carro parou em frente de uma igreja católica, o cara desceu, entrou, a polícia entrou no rastro, olhou e viu que era um padre. Seu padre, o senhor não viu o que o senhor fez lá na pista, não? Vi. E você não parou para atender? Não, é porque eu sabia que tinha morrido. Aí eu vim aqui pegar o óleo para fazer a extrema-unção. Ninguém entendeu, né? Ninguém riu, ninguém entendeu. O padre disse que não parou porque ele ia pegar o óleo para dar extrema-unção. Aí Datena diz, rapaz, se a moda pega, os padres atropelam o povo na rua e já encomenda a alma para o paraíso. É desculpa diabólica, irmão. Loquacidade frívola. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Desperta, ó tu que dormes. O nosso problema, irmãos, não é falta de conhecimento. Nosso problema é porque a gente não bota a mão no arado. O nosso problema é porque a gente não vive o Evangelho. Mas assim, por que a gente não vive? Porque a gente está cheio de desculpa, irmão. A gente está cheio de desculpa. Ah, fulano de tal não faz, ciclano não faz. Quando eu sair do aluguel, eu vou melhorar. Aí começa, aí sai do aluguel, não melhora. Quando eu tiver um emprego, os crentes quando arrumam um emprego melhor, eles abandonam a igreja, já notou? O crente quando arruma um emprego melhor, em vez de ficar mais crente, não, abandona a igreja. Porque vai cair vai cair naquela maldição de Moisés, que Moisés diz que quando as pessoas começam a enriquecer, elas começam a achar que o dinheiro é o Deus dela, e realmente vira mesmo. Porque quem tem dinheiro se senta acima do bem e do mal, faz o que quer, e por aí vai.
Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não existe outra forma de a gente brecar os nossos comportamentos pecaminosos se a gente não se esforçar, se a gente mesmo não viver esse evangelho. E a forma de viver esse evangelho é vivendo, é praticando, é obedecendo, é construindo a nossa casa sobre ele. E como é que se constrói a casa sobre ele? Vivendo o evangelho, fazendo aquilo que Jesus disse que a gente tem que fazer. Dá de graça aquilo que recebeu de graça, orai por aquele que vos persegue. Aí você vai ver se o evangelho que você tanto prega é verdadeiro. Caso contrário, esse evangelho que você tanto prega só vai servir para você ficar discutindo nas redes sociais, discutindo que é calvinista, que é arminiano, que é supralapsariano, que é infra, e a sua esposa vai ficar bonito com isso, vai achar lindo, um marido que lê dentro de casa, mas não serve para nada. Irai-vos e não pequeis, guarda a raiz de amargura, não perdoa com facilidade. Aí eu pergunto, do que serve isso? Tanta informação, mas essa informação não se transforma em coraça da justiça, não se transforma em espada do Espírito, não se transforma em escudo da fé, e não se transforma em nada. É apenas conhecimento de natureza intelectual. E é interessante que as pessoas dizem que Paulo escreveu um evangelho diferente de Tiago, né? Será que foi mesmo, irmãos? Será que Paulo está falando coisas diferentes de Tiago? Porque Tiago diz, olha, eu quero ver você mostrar a sua fé sem obras. Estou para ver esse camarada. Não nasceu ainda esse cara que demonstre fé sem obras. E é o que Paulo está dizendo aqui. Fé sem obras não existe. Não tem como, é impossível. Acho que nem Deus vê fé sem obras. Não tem fé sem obras, não existe fé sem obras. A manifestação da fé é as obras. É as obras. Não tem para onde correr. É por isso que o evangelho é diferente, né, irmãos? O evangelho não é ensinar você a ser uma pessoa melhor. O evangelho é levar você que você já é uma nova criatura, que você já nasceu de novo. E a melhor forma de demonstrar isso é pelas obras. Não tem outra. E como é que nós fazemos isso? Sendo forte no Senhor e na força do seu poder. Pare de colocar os olhos em você mesmo e comece a olhar para Cristo. Pare de olhar os outros através dos seus próprios comportamentos e comece a ver agora Cristo nele. Aí sim, o apóstolo vai dizer, a igreja cresce, vai crescendo e vai crescendo, porque nós iremos fazer aquilo que Paulo fala em Colossenses, o amor sendo o vínculo da perfeição. Amém.